Atenção, torcedor brasileiro! Carlo Ancelotti já começou a pensar no futuro da seleção brasileira. E uma preocupação chamou muita atenção. O técnico italiano quer encontrar novos jogadores para uma posição fundamental: o meio-campo. E isso levanta uma pergunta enorme. Será que o Brasil realmente está sofrendo com a falta de grandes meio-campistas? Durante décadas, o Brasil produziu jogadores capazes de controlar uma partida, organizar o jogo e decidir momentos importantes. Mas será que essa fábrica parou? Ou será que os talentos existem, mas ainda não estão preparados para assumir a responsabilidade? Hoje vamos falar sobre o problema que pode definir o próximo ciclo da seleção. E no final, eu quero saber: qual jogador você colocaria como o novo cérebro do Brasil? Depois de uma Copa do Mundo que deixou muitas perguntas, Ancelotti sabe que não pode simplesmente repetir o mesmo projeto. O treinador precisa construir uma seleção mais equilibrada. E existe uma questão fundamental: quem vai controlar o meio-campo brasileiro? Porque não adianta ter atacantes talentosos se o time não consegue fazer a bola chegar até eles. Não adianta ter Vinícius Júnior, Rodrigo ou outros grandes nomes se o Brasil não consegue dominar o jogo. O meio-campo é onde uma seleção começa a construir sua identidade. E é justamente aí que Ancelotti parece enxergar uma missão importante. Durante muitos anos, o Brasil teve uma tradição enorme de meio-campistas: Zico, Falcão, Sócrates, Dunga, Rivaldo, Kaká e tantos outros. Cada geração tinha jogadores com características diferentes, mas existia algo em comum. Eles sabiam jogar, acelerar, sabiam diminuir o ritmo, sabiam encontrar espaços e, principalmente, sabiam controlar uma partida. Hoje, o Brasil ainda possui bons jogadores, mas a discussão é outra. Será que temos um meio-campista capaz de assumir completamente esse protagonismo? Um dos nomes mais importantes nessa discussão é Bruno Guimarães. Ele já mostrou qualidade em alto nível. Tem capacidade de marcar, tem passe, tem intensidade e consegue participar da construção das jogadas. Mas existe uma pergunta: Bruno Guimarães precisa de mais liberdade para comandar o Brasil? Talvez Ancelotti queira exatamente isso. Um jogador que consiga conectar defesa, meio-campo e ataque. Mas ele não pode carregar essa responsabilidade sozinho. Uma seleção campeã precisa de mais de um jogador capaz de pensar o jogo. Casemiro é outro nome que não pode ser ignorado. Durante anos, ele foi uma das principais referências do meio-campo brasileiro. Experiência, força, marcação, liderança e muita experiência em grandes partidas. Mas o futebol muda. E a seleção também precisa olhar para o futuro. A pergunta não é simplesmente: Casemiro ainda pode ajudar? A pergunta é: quem será o sucessor de Casemiro? Porque uma seleção que pensa em um novo ciclo precisa preparar seus próximos líderes. Lucas Paquetá também entra nessa conversa. Ele tem uma característica que pode ser muito interessante para Ancelotti: versatilidade. Paquetá consegue atuar em diferentes zonas do campo. Pode ajudar na criação. Pode aparecer perto da área. Pode participar da construção. Mas novamente surge a questão: ele é o grande cérebro que o Brasil precisa? Ou seria melhor utilizá-lo como parte de um meio-campo mais completo? Essa pode ser uma das decisões mais importantes de Ancelotti. E aqui está um ponto importante. Talvez o problema do Brasil não seja simplesmente: não temos meio-campistas. Talvez o problema seja: não estamos desenvolvendo meio-campistas suficientes para jogar em alto nível. E isso é muito mais profundo. O futebol brasileiro continua produzindo atacantes. Continua produzindo pontas. Continua produzindo jogadores habilidosos. Mas o meio-campista moderno precisa de muito mais. Precisa saber defender, precisa saber pressionar, precisa entender posicionamento, precisa jogar sob pressão, precisa tomar decisões rapidamente. E precisa ter inteligência tática. É exatamente esse perfil que Ancelotti pode estar procurando. E talvez essa seja a parte mais interessante.
Porque o Brasil tem jovens jogadores que ainda podem aparecer. Ancelotti terá que observar muito. Clubes brasileiros. Jogadores que atuam na Europa. Jovens das categorias de base. E jogadores que hoje nem sequer estão entre os principais nomes da seleção. Pode existir um novo grande meio-campista brasileiro esperando sua oportunidade. E talvez a missão de Ancelotti seja justamente encontrar esse jogador. Essa é outra questão gigantesca. Ancelotti não precisa necessariamente copiar o futebol europeu. Ele pode tentar construir uma mistura. A técnica brasileira continua sendo uma arma. Mas organização tática também é fundamental. Imagine um Brasil com jogadores criativos na frente, com um meio-campo extremamente organizado. Um time que consegue defender junto, atacar junto, pressionar junto e controlar o ritmo da partida. Esse pode ser o Brasil que Ancelotti quer construir. E existe uma pressão enorme, porque o Brasil não entra em uma competição simplesmente para participar. Quando a camisa amarela entra em campo, a expectativa é sempre a mesma: ganhar. A seleção precisa recuperar confiança. Precisa encontrar identidade. E precisa convencer novamente o torcedor. Por isso, encontrar o meio-campo certo pode ser muito mais importante do que parece. Porque se o meio-campo funcionar, os atacantes terão mais oportunidades. A defesa ficará mais protegida. E o Brasil poderá controlar melhor as partidas. Quem deveria comandar o meio-campo da seleção? Bruno Guimarães? Casemiro? Paquetá? Ou você acredita que existe um jovem jogador que deveria receber uma oportunidade? E mais, você concorda com Ancelotti de que o Brasil precisa encontrar novos meio-campistas? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. O Brasil precisa de novos meias. Ou já temos os jogadores certos? Uma coisa é certa. O novo Brasil de Ancelotti não será construído apenas com grandes atacantes. Será construído com equilíbrio. E o meio-campo pode ser a chave de tudo. Talvez o próximo grande craque brasileiro esteja surgindo agora. Talvez esteja jogando em algum clube brasileiro. Talvez esteja na Europa. Ou talvez seja um nome que quase ninguém conhece ainda. E encontrar esse jogador pode ser uma das maiores missões de Ancelotti nos próximos anos. O Brasil precisa recuperar sua identidade. E talvez essa reconstrução comece exatamente pelo meio-campo. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe. E não esqueça, comente o nome do seu meia ideal para a seleção. Até o próximo vídeo.